Há homens que uma mulher esquece em semanas, e há homens que ficam gravados em seu cérebro durante anos, até décadas, mesmo que a relação tenha terminado mal. O que diferencia uns dos outros não é o físico, não é o dinheiro, tampouco é ser o mais engraçado ou o mais inteligente. É algo muito mais profundo, algo que ocorre a nível neurológico, hormonal, emocional. É a capacidade de gerar três sentimentos específicos que ativam no cérebro feminino um circuito de recompensa tão potente que funciona exatamente como uma adicção. Sim, como você está ouvindo, uma adicção química real, mensurável. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Hoje vou explicar quais são esses três sentimentos, como se geram no cérebro de uma mulher, por que são tão poderosos e, o mais importante, como você pode cultivá-los de maneira genuína em seu relacionamento. Porque isso não se trata de manipular ninguém, trata-se de entender como funcionamos nós, seres humanos, para construir vínculos mais profundos, mais saudáveis, mais duradouros. Agora, antes de continuar, se este conteúdo lhe parece valioso, se acredita que pode ajudá-lo a entender melhor seus relacionamentos ou a melhorá-los, peço um favor pequeno, mas importante. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos falar de temas profundos, de neurociência aplicada aos relacionamentos, de psicologia real que vai mudar sua forma de ver o amor. Mas vamos direto ao ponto, porque o que vou contar hoje pode mudar completamente sua forma de se relacionar. E adianto algo: ao final deste vídeo, vou revelar o erro mais grave que os homens cometem e que destrói por completo esses três sentimentos, convertendo um relacionamento potencialmente maravilhoso em algo medíocre ou diretamente tóxico. Então fique até o final, porque essa informação pode salvá-lo de anos de sofrimento desnecessário. Entendendo a química cerebral do amor primeiro, precisamos entender algo fundamental. Quando falamos de amor, de atração, desse sentimento de não consigo parar de pensar nessa pessoa, não estamos falando apenas de emoções abstratas, estamos falando de química cerebral pura e dura. Seu cérebro, o cérebro de qualquer pessoa, funciona à base de neurotransmissores e hormônios. E quando você está apaixonado, quando sente essa atração intensa por alguém, há três substâncias principais que estão inundando o seu sistema: a dopamina, a oxitocina e a serotonina. A dopamina é a substância do prazer, da motivação, da recompensa. É o que se ativa quando você come algo delicioso, quando consegue uma conquista importante, quando recebe uma mensagem daquela pessoa especial e sente aquelas borboletas no estômago. A oxitocina é o hormônio do vínculo, do apego, da conexão profunda. Libera-se nos abraços longos, nos olhares intensos, na intimidade física, mas também emocional. E a serotonina regula seu estado de ânimo, sua sensação de bem-estar, sua estabilidade emocional. Agora, aqui vem o fascinante. O que muitas pessoas não entendem: esses neurotransmissores não se ativam de forma aleatória, ativam-se em resposta a estímulos específicos. E quando alguém consegue ativá-los de maneira consistente em você, seu cérebro literalmente aprende a associar essa pessoa com o prazer, com a segurança, com o bem-estar. É um condicionamento neurológico. E quando isso ocorre de forma intensa e repetida, cria-se uma dependência, uma adicção emocional.
Vi em minha consulta mulheres brilhantes, exitosas, inteligentes, que não conseguem se afastar de homens que objetivamente não lhes convêm, não porque sejam fracas, não porque sejam tolas, mas porque seu cérebro criou uma associação tão forte entre essa pessoa e o prazer que se afastar gera uma síndrome de abstinência real, ansiedade, tristeza profunda, obsessão, necessidade física de voltar, exatamente igual a qualquer outra adicção. Os 3 sentimentos adictivos. Então, quais são esses 3 sentimentos que geram essa química tão potente? Isso é o que vamos explorar agora. Mas antes quero que você entenda algo crucial. Isso não é magia, não é sorte. Não é que algumas pessoas nasçam com um dom especial. É compreensível, é aprendível, é cultivável e funciona em ambas as direções, tanto em homens como em mulheres, embora hoje vamos nos concentrar especificamente no cérebro feminino, porque tem algumas particularidades importantes que você precisa conhecer. Primeiro sentimento, a sensação de ser vista. O primeiro sentimento que cria essa adicção emocional é a sensação de ser vista, de ser compreendida, de ser conhecida, num nível que muito poucas pessoas alcançam. E isso, acredite, é mais raro do que você pensa. A maioria das pessoas passa pela vida sentindo-se incompreendida. Sente que ninguém realmente as vê, que ninguém se dá ao trabalho de ir além da superfície, de entender seus medos, seus sonhos, suas contradições. Quando uma mulher encontra um homem que realmente a escuta, que não só ouve suas palavras, mas entende o que há debaixo delas, que pode ler nas entrelinhas, que se interessa genuinamente por seu mundo interno, algo poderoso se ativa em seu cérebro. Porque esse nível de conexão satisfaz uma necessidade humana fundamental, a necessidade de ser conhecida, de não estar sozinha em sua experiência interna. E aqui vem algo que muitos homens não entendem. Escutar de verdade não é esperar sua vez de falar, não é estar pensando no que vai responder enquanto a outra pessoa fala, não é dar soluções imediatas a cada problema que ela conta. Escutar de verdade é presença plena, é olhá-la nos olhos, é fazer perguntas que demonstram que você está seguindo o fio, que importa-se, que quer entender sua perspectiva, mesmo que seja diferente da sua. Lembro de uma paciente que veio à minha consulta completamente destruída porque havia terminado um relacionamento 2 anos antes e não conseguia superá-lo. Havia saído com outros homens, havia tentado seguir em frente, mas nada funcionava. Ela me dizia: Andréa, não entendo, ele não era perfeito, tínhamos problemas, mas sinto que nunca vou encontrar alguém que me entenda como ele me entendia. E quando começamos a aprofundar, descobrimos que esse homem tinha uma capacidade excepcional para fazê-la sentir-se vista. Ele recordava detalhes pequenos que ela mencionava de passagem, perguntava-lhe por coisas que lhe importavam. Quando ela tinha um dia difícil, ele não tentava consertá-la, simplesmente a escutava, sem julgamento. E isso, essa sensação de ser compreendida, havia criado um vínculo tão forte em seu cérebro que 2 anos depois ela ainda o buscava em outras pessoas e não o encontrava. Como cultivar esse sentimento? Então, como se cultiva isso? Não é complicado, mas requer intenção. Requer que quando esteja com ela, você realmente esteja com ela. Que guarde o telefone, que a olhe, que faça perguntas de acompanhamento sobre as coisas que ela conta. Se ela menciona que teve um problema no trabalho, 2 dias depois, pergunte como se resolveu. Se ela diz que está preocupada com sua irmã, interesse-se genuinamente. Você não tem que solucionar nada, só tem que demonstrar que o que acontece com ela importa para você. E aqui há um detalhe importante. Isso não significa converter-se em seu terapeuta. Não significa que tenha que estar disponível 24 horas por dia para escutar cada pensamento que cruza por sua mente. Trata-se de qualidade, não de quantidade.
Trata-se de que quando esteja presente, você realmente esteja presente, porque é nesses momentos de conexão profunda que seu cérebro começa a associá-lo com essa sensação de compreensão, de validação, de ser importante para alguém. E aqui vem algo que você deve entender sobre o cérebro feminino especificamente. As mulheres, em geral, processam as emoções de maneira mais verbal que os homens. Necessitam falar para ordenar seus pensamentos, para processar o que sentem. Nem sempre estão buscando soluções. Muitas vezes só necessitam expressá-lo. E quando um homem entende isso e lhe dá esse espaço, sem tentar arrumar tudo imediatamente, sem minimizar o que ela sente, sem dizer não é para tanto, cria uma segurança emocional que é adictiva. Porque pense, quantas vezes em sua vida você sentiu que alguém realmente te entende, que não te julga, que aceita suas contradições? É raro, é precioso, e quando você o encontra, não quer deixá-lo ir. Seu cérebro se agarra a isso porque sabe, num nível instintivo, que é valioso, que é difícil de encontrar. E isso é exatamente o que ocorre quando você gera esse primeiro sentimento numa mulher. Mas atenção, e isso é crucial, tem que ser genuíno. Você não pode fingir interesse, não pode usar técnicas de escuta ativa como se fossem truques de mágica. As pessoas, e especialmente as mulheres, têm uma capacidade incrível para detectar a falsidade. Se você está presente só para conseguir algo, se seu interesse é instrumental, vai se notar. E não só não vai gerar esse vínculo, como vai gerar desconfiança. E a desconfiança é o veneno de qualquer relacionamento. Então, a pergunta que você deve se fazer é: realmente te interessa a pessoa com quem está? Importa-se com seu mundo interno? Sente curiosidade genuína por como ela pensa, o que sente, o que a move? Se a resposta é não, provavelmente não deveria estar nesse relacionamento. Mas se a resposta é sim, então só precisa aprender a expressar esse interesse de maneira efetiva. E isso se consegue com presença, com perguntas, com memória, com acompanhamento, com demonstrar dia após dia que o que ela é importa para você. E digo-lhe algo mais: esse sentimento de ser vista não se trata apenas dos momentos profundos das conversas existenciais. Também se trata dos detalhes pequenos, de lembrar que ela gosta do café com pouco leite, de notar quando cortou o cabelo, de perceber quando está estressada, embora não lhe diga, de conhecer seus gestos, suas expressões, seus padrões, porque tudo isso constrói, pouco a pouco, essa sensação de essa pessoa me conhece, essa pessoa me vê. E num mundo onde me sinto invisível tantas vezes, isso é inestimável. E adianto algo, porque sei que alguns estão pensando, mas isso parece muito trabalho. Não, não é trabalho quando é a pessoa certa, é um prazer, é um privilégio, é a diferença entre ter um relacionamento superficial que não leva a lugar nenhum e ter uma conexão profunda que transforma a sua vida. Segundo sentimento, a alternância entre segurança e incerteza. Mas vamos ao segundo sentimento, porque isso fica ainda mais interessante. Agora entramos num território mais complexo e, admito, mais controverso, mas preciso que me escute com atenção, porque esse segundo sentimento é provavelmente o mais mal entendido dos três, e quando se aplica mal, pode ser tóxico, mas quando se entende corretamente, é incrivelmente poderoso. Trata-se da alternância entre segurança e incerteza, entre estabilidade e surpresa, entre previsibilidade e novidade. E isso ativa diretamente o sistema de recompensa do cérebro de uma maneira que poucas coisas podem fazer. Deixe-me explicar a neurociência por trás disso. A dopamina, essa substância do prazer que mencionei antes, não se ativa só quando você obtém algo bom. Ativa-se mais intensamente na antecipação, na incerteza sobre se vai obtê-lo ou não.
É o que faz os jogos de azar serem tão viciantes. Você não sabe se vai ganhar, e essa incerteza mantém seu cérebro num estado de alerta e excitação constante. Agora, nos relacionamentos, isso se traduz em algo muito específico. Os relacionamentos que são completamente previsíveis, onde não há surpresas, onde tudo é rotineiro e estável, tendem a se tornar entediantes. O cérebro se acostuma, a dopamina deixa de fluir. E embora haja amor, embora haja compromisso, falta aquela faísca, aquela excitação. Por outro lado, os relacionamentos que são pura incerteza, onde você nunca sabe onde está pisando, onde não há estabilidade emocional, geram ansiedade constante e são profundamente insalubres. O ponto mágico está no equilíbrio. Ter uma base sólida de segurança emocional, onde ela sabe que você está lá, que é confiável, que o vínculo é real e forte. Mas dentro dessa segurança, introduzir elementos de surpresa, de novidade, de incerteza positiva que mantenham seu cérebro alerta, interessado. E aqui vem o detalhe crucial que muitos homens interpretam mal. Não estou falando de ser imprevisível de maneira tóxica. Não estou falando de desaparecer dias sem avisar para criar mistério. Não estou falando de jogar com suas emoções ou fazê-la sentir-se insegura sobre se você se importa ou não. Isso não é incerteza calculada. Isso é maltrato emocional. E não só não cria apego saudável, como cria trauma. A incerteza calculada de que falo é completamente diferente. É surpreendê-la com um plano que ela não esperava. É ter iniciativas, é não cair na rotina absoluta onde tudo é previsível. É manter aspectos de sua personalidade, de seus interesses, de sua vida que a intriguem. É não estar sempre disponível instantaneamente, não porque esteja jogando, mas porque tem uma vida própria, projetos, amigos, paixões que o preenchem. Um caso real da minha prática. Tive um caso há algum tempo de um homem que veio à consulta preocupado porque sentia que seu relacionamento estava esfriando. Estava há 3 anos com sua parceira e me dizia que ela parecia cada vez menos interessada. Quando começamos a analisar sua dinâmica, descobri algo revelador. Esse homem havia caído numa rotina absoluta. Todas as sextas-feiras, sem falta, jantar e filme. Todos os sábados, saída com os mesmos amigos ao mesmo lugar. Todas as noites, ligação telefônica no mesmo horário. Toda sua vida girava exclusivamente ao redor dela. Havia deixado seus próprios hobbies, seus próprios espaços. E embora isso possa parecer romântico, o cérebro dela havia deixado de se ativar. Não havia surpresa, não havia antecipação, tudo era previsível. Sugeri algo que no início lhe pareceu contraintuitivo. Pedi que recuperasse alguns de seus interesses prévios, que numa sexta-feira, em lugar do jantar de sempre, a surpreendesse com algo completamente diferente, que não respondesse imediatamente a cada mensagem, não porque estivesse jogando, mas porque estava genuinamente ocupado com suas próprias coisas, que cultivasse sua própria individualidade dentro do relacionamento. E sabe o que aconteceu? Em questão de semanas, ela começou a mostrar mais interesse, porque seu cérebro voltou a se ativar. Havia novidade, havia surpresa, havia um homem com sua própria vida, seus próprios mistérios, suas próprias profundidades para explorar. E isso é tremendamente atraente. Mas, e isto é importante, tudo isso funcionou porque a base de segurança estava lá. Ela sabia que ele a amava, sabia que estava comprometido. A incerteza não era sobre o vínculo, era sobre que experiência nova iam ter, que aspecto novo dele ia descobrir, que surpresa a esperava. Em termos neurológicos, o que você está fazendo é manter ativo o circuito de recompensa. Está gerando picos de dopamina de maneira intermitente, o qual é muito mais viciante que um fluxo constante. É o princípio de reforço intermitente que observamos na psicologia comportamental.
As recompensas que chegam de maneira imprevisível são muito mais poderosas que as que chegam sempre da mesma forma. Como aplicar isso de forma saudável? Agora, como se aplica isso de maneira saudável em seu relacionamento? Primeiro, mantenha sua própria vida, seus próprios interesses, suas próprias amizades, seus próprios projetos. Não se dilua completamente no relacionamento, porque quando tem sua própria vida, automaticamente introduz elementos de novidade e incerteza positiva. Ela não sabe exatamente o que você está fazendo todo o tempo, o que está aprendendo, que experiências está tendo, e isso gera curiosidade. Segundo, seja espontâneo. Nem tudo pode ser planejado. Surpreenda-a de vez em quando. Não tem que ser algo caro ou elaborado. Pode ser tão simples como chegar em casa com sua comida favorita sem aviso prévio, ou propor um plano de última hora, ou levá-la a um lugar novo, ou escrever-lhe uma carta quando menos espera. São pequenos picos de dopamina que mantêm seu cérebro ativo e associado a você com o prazer e a surpresa. Terceiro, mantenha certo grau de mistério. E aqui há que ter cuidado, porque não estou falando de ser fechado ou de não compartilhar coisas importantes, mas você não tem que contar-lhe cada pensamento que cruza por sua mente. Pode ter suas próprias reflexões, pode cultivar aspectos de si mesmo de maneira privada antes de compartilhá-los, porque quando revela coisas gradualmente, quando ela vai descobrindo camadas novas de quem você é, isso mantém o interesse vivo. Quarto, não seja completamente previsível emocionalmente. Isso não significa ser instável ou ter mudanças de humor dramáticas. Significa simplesmente não reagir sempre da mesma maneira a tudo, ter suas próprias opiniões, não estar sempre de acordo com tudo, mostrar diferentes facetas de sua personalidade em diferentes contextos, porque a complexidade é intrigante, a simplicidade excessiva é entediante. Mas, e isto não posso enfatizar o suficiente, tudo isso tem que ocorrer dentro de um marco de segurança emocional. Ela tem que saber, sem dúvida alguma, que você está lá, que é confiável no que importa, que quando diz que vai fazer algo, você faz, que quando há um problema real, você está presente, que o vínculo é sólido, porque sem essa base de segurança, a incerteza não é excitante, é aterrorizante. E há algo mais que preciso dizer sobre esse sentimento, algo que vou desenvolver mais adiante, mas que quero que vá tendo em mente. Essa alternância entre segurança e incerteza não é algo que você cria uma vez e pronto, é algo que tem que manter ativo ao longo de todo o relacionamento, porque o cérebro se acostuma. O que hoje é surpreendente, amanhã é rotina. Por isso, os relacionamentos requerem intenção constante, criatividade, esforço de ambas as partes para manter viva essa faísca, a relação entre os dois primeiros sentimentos. Mas antes que eu conte o terceiro sentimento, que é possivelmente o mais poderoso de todos, preciso que você entenda como esses dois primeiros se relacionam, porque não funcionam de maneira isolada. A sensação de ser vista cria a base de segurança emocional. E sobre essa base de segurança, a incerteza calculada pode florescer sem gerar ansiedade. São complementares, reforçam-se mutuamente. E quando os dois estão presentes, você já tem um relacionamento significativamente mais forte que a maioria. Mas há um terceiro sentimento que leva tudo isso a outro nível completamente diferente. E esse sentimento tem a ver com como ela se vê a si mesma quando está com você. Então preste muita atenção ao que vem agora. Terceiro sentimento: tornar-se a melhor versão de si mesma. Este terceiro sentimento é, em minha opinião profissional, depois de anos trabalhando com casais, o mais poderoso dos três. E é o que marca a diferença entre uma atração forte e um vínculo praticamente inquebrantável. Trata-se de fazê-la sentir que quando está com você, quando está ao seu lado,
ela é a melhor versão de si mesma, que com você ela se converte em quem realmente quer ser. Deixe-me explicar por que isso é tão incrivelmente potente. Todos temos uma imagem ideal de nós mesmos, uma versão de quem queremos ser, mais corajosos, mais seguros, mais criativos, mais generosos, mais autênticos, e passamos a vida tentando alcançar essa versão, mas constantemente ficamos aquém. Temos momentos onde nos aproximamos, mas também momentos onde nos sentimos longe desse ideal. Agora, quando você encontra uma pessoa que simplesmente por como te trata, por como te vê, por como responde a você, te faz sentir mais perto dessa versão ideal de si mesmo, ocorre algo mágico. Seu cérebro associa essa pessoa com seu melhor eu, e quando o seu melhor eu emerge na presença de alguém, você não quer se afastar dessa pessoa, porque, de certa maneira, afastar-se dela é afastar-se da melhor versão de si mesmo. Isso opera num nível muito profundo de identidade. Não é só que te faça sentir bem no momento, é que te ajuda a converter-se em quem quer ser. E isso cria um tipo de dependência positiva que é completamente diferente de qualquer outra coisa que tenhamos falado até agora. Uma declaração reveladora. Lembro de uma paciente que me contou algo que me pareceu revelador. Ela me disse: quando estou com ele, sou corajosa. Faço coisas que normalmente me dariam medo. Expresso opiniões que normalmente calaria. Rio mais alto. Tomo riscos. E quando ele não está, volto a ser a versão mais pequena de mim mesma. E odeio isso. Por isso não posso deixá-lo ir, porque com ele sou quem quero ser. Essa declaração resume perfeitamente este terceiro sentimento. E aqui vem o importante. Isso não significa que ele esteja mudando-a. Significa que ele está criando um espaço onde ela pode ser ela mesma, sem medo do julgamento, onde se sente suficientemente segura para explorar aspectos de sua personalidade que normalmente mantém guardados. Como cultivar este sentimento? Então, como se cultiva isso? É mais sutil que os dois sentimentos anteriores, mas também mais impactante. Primeiro, você tem que acreditar genuinamente nela, em seu potencial, em suas capacidades. Você não pode fingir isso. Não pode dizer que acredita em alguém se realmente não acredita. E as pessoas detectam a diferença. Quando genuinamente vê grandeza em alguém, essa pessoa sente e começa a ver-se a si mesma com esses mesmos olhos. Segundo, você tem que celebrar seus êxitos sem sentir-se ameaçado. Muitos relacionamentos se rompem porque um dos dois sente que o êxito do outro é uma ameaça. Se ela consegue algo importante, algo que a faz brilhar, e sua resposta é celebrá-lo genuinamente, sem nenhum rastro de inveja ou insegurança, você está enviando uma mensagem poderosíssima. Seu êxito não me diminui, sua luz não apaga a minha. Você pode brilhar tudo o que quiser, que eu vou estar aqui aplaudindo. E isso é transformador para muitas mulheres que cresceram num mundo que constantemente as faz sentir que têm que se fazer pequenas, que brilhar demais é perigoso, que seu êxito incomoda. Quando encontram um homem que não só não se sente ameaçado por seu êxito, mas que ativamente o fomenta, é libertador e viciante. Terceiro, você tem que ver além de suas inseguranças. Todos temos aspectos de nós mesmos que não gostamos, defeitos que nos envergonham, medos que nos limitam. Quando você está com alguém que vê essas coisas, mas não fica lá, que vê além delas para seu potencial, para seu valor real, você se sente transformado. Sente como se pudesse superar essas limitações.